Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, poderia falar sobre pessoas que não conseguem criar vínculos com ninguém? É o sentimento de não pertencimento nem dentro da família que poderia causar isso? Minha cara, na minha percepção, é exatamente isso que acontece como causa principal, não única, mas a principal causa dessa dificuldade social, dessa fobia social, dessa ansiedade social em que as pessoas são atiradas. O processo acontece de um jeito para cada pessoa, mas existe um ponto em comum. Eu vou falar aqui desse ponto em comum. Pai e mãe que não querem que os filhos façam nada. Ah, não vai lavar louça porque você vai quebrar os pratos, você não vai saber lavar direito. Ah, não vai varrer a cozinha porque você não sabe varrer, sempre fica sujo. Ah, não vai trocar a pilha da televisão lá do controle remoto porque você faz tudo errado sempre. E assim vai. Não vou gastar o nosso tempo aqui elencando as infinitas situações em que esse filho é anulado. Pior do que isso, ele aprende que é incompetente, que é inábil. E que, se ele se meter a fazer qualquer coisa, ou seja, se ele colocar a criatividade dele para acertar ou errar, e, em errando, aprender com erro, ele se anula. Não vai fazer nada, porque ele sente: eu sou um perigo para a existência, eu sou um perigo para a humanidade, eu sou um perigo para as pessoas. Porque se fizer alguma coisa, eu sou um estorvo. Se ficar quieto, aí eu vou morrendo aos poucos. Mas a pessoa não percebe isso. Ela sente isso, mas não sabe verbalizar isso. E ela vai crescendo cada vez mais intimidada e cada vez mais tímida. Cada vez mais com sensação de invalidade. Vai para a escola, é aquela pessoa que é muito quietinha, aquela pessoa que faz de tudo para estudar, para acertar tudo, enfim, cresce como um perfeccionista porque sente que é extremamente limitada, não tem habilidade para nada, então ela vive numa neura constante de insuficiência relacional, insuficiência para fazer as coisas. Ou seja, um ser humano que, se pudesse viver no mato, sozinho, aí estaria tudo bem, porque não estaria prejudicando ninguém. Mesmo assim, se cair uma árvore, ela vai sentir que tem uma parcela de culpa, pelo menos porque a árvore caiu. Minha cara, a coisa vai nesse nível mesmo, tá? Parece exagero esse último exemplo, mas não é. A pessoa cresce com essa sensação terrível de nulidade. Essa pessoa não vai procurar vínculos, ela vai procurar aceitação, ela vai comprar aceitação. Ela não entende o que vem a ser um vínculo. Porque lá na origem, pai e mãe, que são a referência primeira de um ser humano civilizado, ela não sentia um vínculo afetivo, não importando se pai e mãe manifestassem algum afeto por essa criatura. Porque o tanto de manifestação de afeto em relação a essa sensação de nulidade e de inutilidade e de potencial lesivo em relação à humanidade, em relação a fazer coisas, é tão traumatizante, é tão forte que a pessoa fica com isso. Então, quando tem aniversário, tem um bolinho de aniversário, tem a festa e tudo, mas isso não anula a sensação de inutilidade da pessoa. Ela cresce com medo de existir. É isso, medo de existir. Então, minha cara, é claro que essa pessoa vai ter muito medo de fazer um vínculo, de montar um vínculo. Ela pensa se aproximar um pouquinho mais de quem quer que seja, porque ela sabe, equivocadamente, que se ela se aproximar, ela vai prejudicar. E vai levar vaia, vai levar crítica pesada, rejeição e por aí afora. Ou seja, a pessoa, sem perceber, ela entra numa autorrejeição a partir dessa convicção de que é uma inútil, de que é um nada. É terrível isso. Para quem vive isso na primeira pessoa, é uma coisa terrível, terrível. Até a pessoa perceber que tem esse problema,
que procurar uma terapia, uma boa terapia, demora, mas demora muito. Até lá já deu para a pessoa reforçar essa convicção. E aí a pessoa acaba não formando vínculos, por exemplo, na escola. Ela fica tímida, ela fica fechada. E o tímido, minha cara, por incrível que isso possa parecer, ele passa por arrogante para os outros. Porque tem ali uma rodinha, todo mundo conversando, todo mundo rindo. Se o tímido fica ali por uns 2 minutos, ele vai ficar lá fechado, morrendo de medo, suando frio, taquicardia, adrenalina solta no corpo excessivamente, fabricada pelo corpo excessivamente e inutilmente, porque não vai usar. A pessoa está em pânico, praticamente. Pode ser um grau mínimo de ansiedade ou até mesmo o pânico. As outras pessoas que estão em volta ali, os amiguinhos, entre aspas, vão perceber, pô, mas que pessoa arrogante, a gente está contando piada aqui, a pessoa não participa, se acha superior. É o que a média dessas pessoas, nessas pessoas nos incluímos todos, que estamos bélicos, todos carentes demais, todos precisando da aprovação, porque se uma pessoa conta uma piada, todo mundo precisa rir, porque senão o contador de piada se sente profundamente rejeitado. E se essa pessoa se sente rejeitada, ela vai olhar para a cara de quem rejeitou e vai devolver isso com bullying, com perseguição. Essa é uma das origens do bullying. A pessoa, o tímido, o intimidado, que sofre de nulidade, ele tem medo de se aproximar porque ele está com medo mesmo de estragar a outra pessoa. E o estado de defesa em que ele fica, o comportamento dele leva os outros a concluírem que ele é um arrogante, uma pessoa metida besta. Percebe? Eu entendo, minha cara, que o importante é que os pais encaminhem essa criança ou esse adolescente para uma terapia, para uma boa terapia. É preciso que o terapeuta seja bastante perceptivo para entender empaticamente o que aquela criatura está sentindo, o que ocorre com ela, e passar aqueles treinos ou através de conversas, enfim. E isso não se cura, no meu entender, milagres acontecem, mas isso não se cura por padrão de um dia para o outro. É um trabalho demorado, sofrido para quem faz o processo, para quem está se submetendo ao processo terapêutico, e bem trabalhoso também para o terapeuta. Tem terapeutas que são extremamente experientes nesse assunto. Aí o processo vai com uma beleza. Vai demorar muito menos tempo para que aquela criatura obtenha resultados. Mas é importante saber disso, inclusive para os pais, de modo geral, saberem do que estão causando nos filhos quando procedem dessa forma. O filho erra, abraço, chama aqui, vamos conversar, senta aí, vamos conversar, tá tudo bem, beleza, parabéns porque você foi lá, tentou fazer, não deu certo, mas isso acontece. E dá o apoio, né? Dá o apoio para aquela criança que está precisando aprender, afinal das contas. Se você sente que tem essa dificuldade de criar vínculos, essa sensação de inutilidade, de insuficiência, de inferioridade numa dimensão que te incomode profundamente, procure uma terapia. Procure um terapeuta que você perceba que ele te percebe. Senão você muda, porque é preciso que a pessoa te perceba. É preciso que esse terapeuta ou essa terapeuta te perceba. Tá bom? Essa é a minha resposta, minha cara. Espero que tenha trazido aí alguma luz para a sua questão. Quero agradecer muito a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer muito pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas encantadoras que frequentam as minhas redes sociais, deixando aqui uma amorosidade que é de derreter, como sempre falo. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.